tanta gente sofre para entender o verbo auxiliar do e does e não consegue entender a diferença de do e does para o verbo to be? Primeiro, porque você deve estar fazendo aula com aquele professor afetado que fala para você assim: não pense em português. Se você não pensar na sua própria língua, você espera entender a língua que você quer aprender de que maneira? Vou aprender como os bebês aprendem a falar. É, claro. Aí você vai demorar 5, 6, 8 anos para aprender uma língua que você não precisa nem de um ano para aprender. Mas como que dá pra aprender assim tão rápido? Fazendo exatamente o que teu professor está te pedindo para não fazer. Pensando. Pensa comigo. Na frase, eu sou o professor. Tem verbo ser ou estar? Tem, né? Eu sou, do verbo ser. Então, nessa frase, você vai usar o verbo to be. I am a teacher. E na frase, eu estou estudando. Tem verbo ser ou estar? Tem, né? Estou estudando, do verbo estar. Então, nessa frase, você vai usar o verbo to be. I am studying. Em compensação, na frase, eu estudo inglês. Tem verbo ser ou estar? Não, né? Então, na frase eu estudo inglês, não vai ter verbo to be. I study English. Simples assim. E como é que a gente chegou nessas conclusões aqui? Pensando. A tua língua não é o inimigo no processo de aprendizado, como muita gente aí faz parecer. Se você usar a sua própria língua como um aliado, esse teu processo de aprendizado vai ser bem mais curto e não vai ser tão doloroso. Então agora vamos pensar e entender o que são os verbos auxiliares do e does. Primeira coisa, né? Quando você pergunta o que é do e does, as pessoas já respondem. É verbo auxiliar, é verbo auxiliar, é verbo auxiliar. Tá, mas aí eu pergunto o que é verbo auxiliar e... Ninguém sabe dizer, porque ninguém explica. E quando a gente usa esses verbos auxiliares? Basicamente em 3 situações. Primeira função, fazer pergunta. Para perguntar, você trabalha? Você estuda? Onde ela mora? O que eles fazem? Todas as perguntas que não tiverem o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, vão ter que ter do ou does. Por exemplo, para fazer a pergunta, você estuda inglês? Você vai perguntar, do you study English? Qual é a função desse do nessa pergunta? Primeiro, mostrar que o que está vindo de você é uma pergunta e que essa pergunta está no presente. Já se o sujeito da minha pergunta for he, she ou it, eu uso o auxiliar does. Se eu quiser saber onde ela mora, eu vou perguntar where does she live? Lá vou eu tomar bronca da minha mulher outra vez. Você também vai usar esses verbos auxiliares do e does para fazer negações, associando do e does à partícula not. Para, por exemplo, dizer eu não trabalho aos domingos, eu vou dizer I don't work on Sundays. Se o sujeito for he, she ou it, a negação passa a ser doesn't. Ela não mora no Brasil. She doesn't live in Brazil. A terceira função do verbo auxiliar é fazer resposta curta, mais ou menos como a gente faz em português. Se eu te pergunto, você gosta do seu trabalho? Do you like your job? Em português você pode me dizer, gosto. Em inglês, para fazer essa resposta curta, você não pode usar o verbo original like. Então não vai dar para responder yes, I like. Não, não pode, está errado. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque senão esse vídeo vai parecer uma palestra, ninguém vai conseguir assistir. Para fazer a resposta curta, você usa exatamente o verbo auxiliar. Do you like your job? Você me responde, I do. É claro que eu não falei de todos os casos e todas as exceções, porque senão esse vídeo ia ter 27 horas, né? Se você tiver alguma dúvida específica, me chama lá no Instagram, a gente conversa e eu te explico. Alice, Oili, Márcio, Matheus, Thiago, fiz esse vídeo hoje pensando em vocês aí. E Paloma, que está aí na Croácia, espero que tenha ajudado.